Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Alfredo Mendoni Júnior, sou diretor da Fundação ProSangue e faço parte do comitê executivo da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Estamos iniciando mais um webinar e eu queria ressaltar que este é o 4º ano desses webinars em educação continuada em hemoterapia que a BHH oferece para todas as pessoas que trabalham na área. O intuito inicial desses webinars é levar a educação em hemoterapia até a ponta, até o extremo de toda a cadeia da hemorrede pública e privada. Muitas vezes é difícil o acesso à educação, muitas vezes é difícil o acesso até ao Congresso Nacional. Nós temos o EMO, que traz muitas inovações e muitas palestras importantíssimas, mas nem sempre é possível o acesso a esse congresso. Então, partimos para o princípio de que nós poderíamos contribuir a mais com a educação continuada, levando os temas, através desses webinars, até para toda a hemorrede pública e privada. Isto muito tem nos orgulhado, porque a penetração é enorme, o número de pessoas que assistem esses webinars é muito grande, e isso faz com que nós tenhamos uma importância fundamental para a continuidade do conhecimento da nossa especialidade. Escolhemos temas variados para fazer o webinar. Este ano nós estamos com vários temas que foram propostos pelos próprios ouvintes do webinar. Fizemos uma pesquisa sobre data melhor, horário melhor, temas que gostariam de ser ouvidos, e tudo isso que nós apresentaremos ao longo do ano, nada mais é do que um compilado das respostas que nós tivemos de todas as pessoas ouvidas. Então, é com muito prazer que a gente inicia mais um ano desse webinar, e se Deus quiser, faremos isso por muitos e muitos anos, levando conhecimento a todos vocês. E a cada vez escolhemos um tema para falar nesse webinar, e hoje o tema é da maior importância, que é a doação e coleta de sangue. Muitas vezes esquecido nos congressos, esquecido nas mesas redondas, falamos de tantas coisas de sorologia, imunohematologia, mas esquecemos do fundamental, que é a doação propriamente dito, que é o atendimento do doador e a coleta de sangue. E para contribuir comigo na moderação desse webinar, eu tenho o prazer de ter hoje aqui com a gente o Dr. Franklin José Cândido Santos, hematologista e hemoterapeuta, diretor de hemoterapia do EMOSSE. Franklin, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer ter você aqui com a gente. Faremos as 4 palestras e teremos as perguntas ao final, e você vai me ajudar a brilhantar essa moderação ao término. Muito obrigado, viu, pelo convite, pelo aceite do convite. Agradecer o convite, viu, doutor Alfredo, da BHH, por estar aqui nessa palestra tão importante. Obrigado. Nós teremos 4 palestrantes hoje, 4 mulheres extremamente experientes na área da hemoterapia, que trarão assuntos extremamente importantes para nós podermos ouvir e, ao final de tudo, discutir. Quem quiser fazer uma pergunta, faça isso através do chat, ou então encaminhe pelo WhatsApp e nós poderemos responder. Se não der tempo de responder todas as perguntas que forem feitas, por favor, encaminhe a pergunta para o e-mail do palestrante, que vai ser colocado no final da palestra, e aí eles poderão responder diretamente para cada um de vocês. Para iniciar o tema de hoje, eu quero convidar a Marcela Ganzella. Ela é enfermeira, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e é gerente de enfermagem do Hemocentro de Ribeirão Preto e coordenadora do Comitê de Enfermagem da BHH. Marcela, muito obrigado por aceitar o nosso convite também para participar hoje desse webinar. O assunto que ela vai fazer é um assunto de extrema importância, que é o acolhimento e humanização no atendimento aos doadores de sangue. A gente sabe o quão importante é acolher e humanizar esse atendimento para nós fidelizarmos o doador. Obrigado, Marcela, seja bem-vinda. A palavra está com você. Eu que agradeço pela oportunidade e pela confiança de estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho, então, como o doutor Alfredo disse, sobre acolhimento e humanização no atendimento aos doadores de sangue. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Então, vou continuar. Há algumas semanas, exatamente assim, no final de fevereiro, no início de março, eu recebi um e-mail do Ash, e acho que a maioria recebeu também, mas eu resolvi compartilhar com vocês,
esse e-mail falava sobre a criação dos bancos de sangue artificiais e de como, após investimentos, anos de investimento, né, nessa pesquisa sobre o sangue artificial, de como isso está um pouco mais perto, né, como um tratamento. E aí esse artigo, ele falava de que nos Estados Unidos, por exemplo, é estimado que mais ou menos cerca de 20 mil pessoas morrem por choque hipovolêmico. Se a gente for contar isso a mundo global, isso se tornaria 2 milhões de pessoas. E aí, eles trazem também aí nessa introdução de como é importante manter os estoques de sangue, como isso é difícil, como os estoques de sangue eles estão sempre assim empobrecidos, né? É a nossa realidade. E as razões pelas quais essa linha é muito tênue, é muito enfraquecido o nosso estoque de sangue, lá nos Estados Unidos eles colocam 2 fatores principais. O primeiro, nós dependemos de doadores voluntários de sangue, que é o caso do Brasil, também, que eles têm que doar o seu tempo e também os seus recursos para irem até um banco de sangue, né, um hemocentro, e a validade dos hemocomponentes, que ela é bem curta, né? A gente trabalha com hemocomponentes que são perecíveis e têm a sua validade curta. Então, a busca, a necessidade pelo banco, pelos estoques, por sangue, ela é contínua, né? E é diária. Eu caí, Aline. Então, obrigada. Mas o que esse artigo ele fala para nós também? Produzir um sangue sintético, um produto, principalmente um concentrado de hemácia, é inovador, mas ele precisa de muito... É difícil, né? Precisa de muitos anos de pesquisa, precisa de muita dedicação. E precisa de todos esses fatores que vocês estão vendo listados aí agora na tela, né? E aí eu pergunto, o que ele trouxe para a gente é que esse produto que eles estão desenvolvendo, uma meia-vida de 18 a 20 horas, o que permaneceria no corpo de um paciente por apenas alguns dias. E para pacientes que precisam de transfusões crônicas, como é o caso dos nossos pacientes, por exemplo, precisariam de doses seriadas. Não substituiria completamente a necessidade de transfusão crônica. E aí, o que para mim resumiu aqui? Que mesmo com todo esse tratamento inovador, a captação de doadores de sangue e a coleta, o nosso trabalho perante os candidatos à doação de sangue, eles continuam existindo, porque o sangue, como nós coletamos hoje, como é doado hoje, ainda seria necessário. E como, então, captar e manter os doadores de sangue? Tem uma coisa que mantém doador de sangue no hemocentro, que é a qualidade no atendimento. Existe, desde 2003, a Política Nacional de Humanização, tá? Feita pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. E essa política, ela trata principalmente de pacientes, mas ela traz 3 valores que promovem uma maior compreensão do indivíduo no âmbito, né, do Ministério da Saúde. Assim. Esses 3 valores são a inseparabilidade entre atenção e gestão. Isso quer dizer que a gestão ela tem que estar envolvida, né, toda vez que a gente vai atender um cliente. Né, a humanização ela deve estar presente no cuidado direto ao paciente, e a gente vai falar, então, vai trazer essa realidade para a doação de sangue, tanto na forma dos serviços de saúde organizados, mas também da forma como ele é administrado. A transversalidade, que a humanização ela deve atravessar todas as áreas do sistema de saúde, em todos os níveis, e essa transversalidade, ela se fortalece, ela deve ser muito fortalecida com a comunicação entre os profissionais, os clientes e os gestores. E o último pilar, que é a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, ou seja, existe a corresponsabilidade entre os gestores, os profissionais que atuam na ponta, que somos nós, e os usuários. Então, é muito importante que esses 3 pilares eles sejam mantidos para que a gente possa falar, então, de humanização no cuidado. Esses valores todos, eles ajudam a transformar a saúde num processo o quê? Inclusivo, eficiente e humano. E esse processo que a gente cuida dos nossos pacientes é o mesmo processo que a gente vai levar para cuidar dos nossos doadores de sangue.
Por quê? Porque dessa forma a gente garante uma gestão e um cuidado e que os dois estejam alinhados às necessidades das pessoas às quais a gente vai atender. Mas como que a gente faz para implementar esses valores na doação de sangue? Bom, a humanização dentro da doação de sangue, ela tem que envolver todo o processo de doação. E aí, a gente tem que entender que o objetivo disso é que ela vai garantir a experiência acolhedora desse sujeito que é o doador de sangue. Essa experiência, ela tem que ser confortável e ela tem que ser segura. Então, a humanização dentro do processo de doação de sangue, ela envolve desde a abordagem inicial, que é quando ele entra e ele faz o seu cadastro na recepção, até o acompanhamento no pós-doação. Então, nós vamos trabalhar esse processo da doação de sangue como um todo, nós vamos trabalhar a humanização do cliente, mas também a nível do colaborador. A gente sabe o processo de doação de sangue no Brasil, então nós temos as nossas legislações vigentes para trabalhar a doação de sangue no Brasil. Então, eu fiz um esquema que nós conhecemos muito, e atualmente a gente leva cerca de 40 minutos a 1 hora por doador de sangue, para a gente trabalhar com essa doação de sangue, para a gente atender esse doador. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de um artigo que ele foi publicado em 2023, onde os autores eles trazem a experiência deles, escutando as sugestões dos doadores de sangue e colocando essas sugestões na sua rotina, tá? Então, o objetivo do artigo é exatamente isso que eu falei, ele analisa como responder às demandas dos doadores de sangue para beneficiar esses bancos de sangue, tá bom? É uma situação que eles chamam de ganha-ganha, porque o doador ganha quando ele é atendido, mas o banco de sangue ganha porque fideliza o doador. Os principais pontos abordados é a motivação do doador, o recrutamento e a retenção desse doador, transformando ele em doadores de sangue de repetição, né? E o artigo ele traz um argumento que é escutar os doadores e implementar essas mudanças baseadas nas suas sugestões. O que eu acredito que muitos de nós que trabalhamos no Hemocentro com doador de sangue já fazemos, escutando o doador com um questionário de satisfação, por exemplo, de atendimento. Eles sugerem algumas estratégias para melhorar a doação, como criar um ambiente mais acolhedor, fornecer informações claras, agradecer e reconhecer pela sua doação e a facilidade no agendamento, seja ele eletrônico ou por telefone ou WhatsApp, mas que tenha um canal fácil de agendar a doação de sangue. E a conclusão que eles chegaram, que ao dar atenção às preocupações e sugestões desses doadores, os bancos de sangue podem aumentar a motivação, o recrutamento e, então, a retenção dos doadores regulares. E, resumindo aqui, essas foram as estratégias que eu achei em alguns artigos para melhorar o processo de doação de sangue, que é a criação de um ambiente confortável. Muitos dos nossos hemocentros no Brasil, e acredito que no mundo, tem muito a cara de um hospital. Então, isso precisa ser levado em consideração também, esse ambiente. Explicação detalhada do processo para reduzir a insegurança, principalmente nos doadores jovens, tá? Que é o doador que a gente tem é o doador que a gente tem que considerar, né? Porque é o doador do futuro. Os espaços bem estruturados, pode ter música ambiente, algumas distrações, como um filme. Oferecer um lanche nutritivo após a doação, a nossa legislação, ela recomenda, ela não obriga, né? A gente precisa manter a hidratação, mas um lanche nutritivo, eu sei que a nossa verba é complicada, mas o que a gente conseguir fazer é bem legal. Monitorar as possíveis reações e o acompanhamento para garantir o bem-estar, e isso ajuda muito o doador a ter a confiança no serviço. E disponibilizar os canais de contato para dúvidas e orientações posteriores, até mesmo após a doação. E tentar trabalhar com horários flexíveis para facilitar o acesso. Pensando no cliente doador agora, visando a humanização direta para esse processo, a gente precisa trabalhar agradecimento formal, reconhecimento da importância da doação, valorizar essa pessoa, valorizar que ela veio. A gente sabe que a doação é um ato de cidadania, mas a gente também reconhece que eles não precisariam estar aqui naquele momento. Então, dizer a ele a importância da sua doação
é muito benéfico para ele e para nós também. Enviar as mensagens de gratidão, atualizações sobre o impacto da doação, como, por exemplo, obrigada, a sua bolsa foi utilizada numa transfusão de sangue, foi utilizada para um paciente, isso comove, isso ajuda, isso motiva. Criação de programas de fidelização e levar em consideração a experiência do doador. Ele teve uma boa experiência? Se ele teve essa boa experiência, se ele se sentiu acolhido e seguro, ele vai voltar. Nós precisamos também trabalhar com a redução do medo e da ansiedade. E uma coisa super importante é a acessibilidade a todos os doadores e a inclusão, tá? Então, para trazer um exemplo de inclusão, eu vou falar um pouquinho para vocês das pessoas trans. Esse artigo foi publicado em 2020 na Transfusion, e ele aborda os desafios enfrentados por pessoas trans no processo de doação de sangue. Então, nós sabemos que, como profissionais, nós também temos esses desafios, porque nós precisamos incluir os critérios de elegibilidade na triagem clínica, as questões regulatórias, que ainda estão pendentes, né? E até mesmo no cadastro dessas pessoas, quando elas chegam ao hemocentro. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado. E a adoção desses critérios, eles precisam estar muito claros. Nesse artigo que foi feito no Banco de Sangue Canadense, eles dizem lá que ele levou a um aumento no número de doadores trans, mas que ainda há inúmeros desafios. Tá? É importante deixar claro para vocês que a triagem clínica e a pré-triagem, por exemplo, os parâmetros ali de elegibilidade desse doador, para nós é muito importante e causa muita dúvida. Então, por exemplo, a gente precisa continuar com questões como trale, se já foi gestante ou não, mas é uma mulher, você está enxergando um homem. Como abordar isso na triagem clínica? Como fazer o cadastro daquela pessoa na recepção? Tá? É importante saber, às vezes, saber o sexo biológico por questões como, por exemplo, proteção a nível de anemia, hematócrito, por conta da nossa legislação vigente, produção de hemocomponentes, tá? Isso tudo ainda é muito incerto para nós triadores como regulamentado, como regulatório, tá? E isso também foi muito discutido nos artigos que eu vou trazer para vocês. A falta de conhecimento da comunidade trans no desenvolvimento das políticas gerou muitas críticas. O treinamento da sensibilidade cultural foram implementados para melhorar o atendimento e evitar discriminação, e esse é um ponto-chave para nós. Isso tem que começar da portaria. Então, nós vamos treinar as pessoas que abrem a porta, que dizem bom dia, as pessoas que fazem o cadastro, a serem cordiais, a saber como lidar com essa situação, tá? E a gente precisa de necessidade de políticas mais inclusivas e baseadas em evidências para garantir que essas pessoas possam doar sangue sem enfrentar barreiras desnecessárias. E o artigo, por fim, enfatiza a importância de manter a segurança transfusional e melhorar a formação das equipes para um atendimento mais respeitoso e acolhedor. Esse outro artigo, muito semelhante, também publicado em 2020, é um conteúdo muito parecido, mas aqui ele vai falar das lições aprendidas e das implicações futuras na doação de sangue para essas pessoas. Então, ele fala do engajamento comunitário dessas pessoas que são essenciais na elaboração da legislação, a importância, mais uma vez, do treinamento dos funcionários que vão atender essas pessoas e da flexibilidade para atender as necessidades da comunidade e também adaptar as políticas vigentes à doação de sangue. Tá? E esse estudo, quando ele foi feito nesse banco de sangue, teve a participação, então, da comunidade LGBTQIA+, e foi necessário um esforço contínuo para construir essa confiança entre os profissionais e a comunidade e adaptar, então, os processos de triagem e elegibilidade de uma forma inclusiva para que eles pudessem, então, doar sangue. E falando aqui do processo para o colaborador, que somos nós. Bom, a gente precisa ter treinamento das equipes para uma abordagem gentil, explicativa, empática, com todos os doadores de sangue. A gente fala aqui que todos nós temos problemas e que quando a gente chega para trabalhar, a gente não deixa os nossos problemas pendurados numa árvore, né, no estacionamento. A gente carrega eles
para dentro e tal. Mas as pessoas que estão aqui, que nós vamos atender, elas não sabem disso, dos nossos problemas, e a gente vai fazer o nosso melhor. O uso de linguagem clara para orientar e tranquilizar o doador, e isso começa também na portaria, passa pela recepção, pela captação de doadores, triagem clínica tem que ser clara, tem que ser coerente, tá? Para a pessoa entender o que está acontecendo ali. Participar das decisões de melhoria do processo, os funcionários, seja ele o técnico de enfermagem da coleta, o captador, o médico, precisa participar das decisões de melhoria do processo. Eles enxergam o que está acontecendo e como melhorar o processo. Programar a educação continuada. A equipe em número adequado para atender ao doador de sangue. Não é fácil, é muito complicado essas questões, mas a gente precisa ter pelo menos um número mínimo, né, para atender com qualidade. Competência técnica, que é fundamental. A gente não coloca, não nos colocamos nas mãos de uma pessoa que não sabe fazer uma punção, que não sabe fazer um diagnóstico, nem a nossa família. Então, por que a gente atenderia desse jeito os doadores de sangue também? E aqui eu trago para vocês um esquema, foi publicado numa revista de medicamentos, é um esquema para adesão ao tratamento, mas que serve para todos nós, profissionais, né, que atuam com pacientes ou com clientes. No caso aqui, a doação de sangue. O cliente, ele tem que confiar no seu profissional. No caso da doação de sangue, se ele confia no banco de sangue, no hemocentro que ele está fazendo a sua doação, ele torna-se um doador de repetição. Então, ele tem que acreditar que esse profissional que está atendendo a ele tenha um alto nível de competência, mas também tenha um alto nível de afeto. E se a gente conseguir ter um alto nível de competência e também de afeto, nós mostramos para ele que ele pode confiar na gente. Então, ele confia no profissional que está ali na sua frente. E aí ele torna-se, então, um doador de repetição. Minha mensagem final aqui nessa aula é que a humanização, ela não só melhora a experiência do doador, e hoje esse tema ele tem que ser muito estudado, muito falado dessa experiência do doador, que claramente ela precisa ser satisfatória, mas também ele incentiva a fidelização, aumenta as taxas de doação, contribuindo para a manutenção dos estoques de sangue. Então, eu agradeço a BHH pelo convite. E aqui eu deixo o meu e-mail para vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer pela apresentação da Marcela Ganzella. Gostaríamos já de partir para a nossa próxima convidada, e a Isamara Flores da Rocha, que é enfermeira pela Escola de Enfermagem da USP, tem mestrado em Saúde do Adulto pela Escola de Enfermagem da USP e é enfermeira da Fundação ProSangue desde 1990, para iniciar sua apresentação com o tema Vacinas, Medicamentos na Triagem Clínica. Então, boa noite, Isamara, pode iniciar sua apresentação. Boa noite a todos. Agradeço o convite para a participação nesse evento tão importante, que nós devemos fazer várias outras vezes. O meu tema hoje para abordarmos, eu vou falar sobre as vacinas e os medicamentos na triagem clínica. Não está compartilhando? Espera aí. Pronto? Pronto. Ok? Obrigada. Então, continuando, nós vamos abordar sobre vacinas e medicamentos. Primeiro, eu queria colocar algumas definições em relação à imunidade, para que a gente entenda melhor os critérios de utilização ou de permissão para doação de sangue quando o candidato realiza alguma vacina. Então, continuando aqui, nós temos aqui uma imunidade ativa, só para informar, então, a todos, para que a gente tenha essas definições.
a imunidade ativa, que ela acontece através da doença, que desenvolve uma memória imunológica. A imunidade passiva, por meio de obtenção ou de infusão de soro, né? Deixei uma cobrinha bonitinha aqui para a gente ver os soro antiofídico, imunoglobulina hiperativa, né? Então, o organismo recebe anticorpos prontos de outro organismo e a proteção é temporária, né? Semanas, meses, e não desenvolve uma memória imunológica. E a imunização aqui ativa, artificial, que é por meio de vacinação, em que nós temos organismos vivos, atenuados naturalmente, e organismos mortos que são inativados. Então, isso vai fazer com que a gente desenvolva uma imunidade com a vacinação. E a outra forma de imunização é a passiva natural. Acontece na materno-fetal, né, que quando a mãe está grávida, aí vai passar, então, anticorpos durante a gravidez ou durante a amamentação. Aí, em relação às vacinas, nós temos as vacinas atenuadas, que contêm agentes infecciosos vivos, mas enfraquecidos, né? Esses vírus atenuados levam a essa denominação, eles passam por um processo na qual essa virulência que ele tem, ela é reduzida. Então, são vírus modificados em laboratório para não causarem a doença, mas desenvolvem uma memória imunológica, né? Essas vacinas atenuadas, que a gente precisa entender que para fazer a doação de sangue, ele precisa aguardar 4 semanas até que passe esse período para eles poderem doar o sangue. Nós temos as vacinas inativadas e de subunidades, que usam agentes mortos ou apenas partículas deles, fragmentos destes vírus, para, quando injetados, né, para estimularem o desenvolvimento dessa da memória imunológica, né? Então, contém o vírus inativado por agentes químicos ou físicos, e não possuem a capacidade de reproduzir no nosso organismo, né? Então, por isso mesmo, ele é o antígeno que induz a uma memória imunológica. E essas vacinas inativadas, algumas vezes elas têm que ser realizadas em mais de uma dose, né? Que às vezes eles precisam de reforço, algumas dessas vacinas, para que atinjam uma imunidade satisfatória. Então, essas vacinas inativadas, os doadores que realizam, eles podem doar depois de 48 horas para fazer a doação de sangue. E os principais tipos de vacinas que a gente tem são, então, a bactéria viva atenuada, os exemplos que eu achei interessante a gente colocar, que é a vacina BCG, né, para tuberculose, vírus vivos atenuados, a gente tem poliomielite, rotavírus, sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, que é a tetraviral, febre amarela. Então, são todas as vacinas de organismos vivos inativados que acabam tendo, nessa vacinação, eventos adversos, né? Mas, porém, eles podem ocorrer raros sintomas que parecem o desenvolvimento até da doença, mas uns sintomas mais leves em relação a esses vírus, né, ou bactérias. Nós temos as bactérias inativadas, né, também, ou componente bacteriano inativado, que é o caso da pneumocócica conjugada, meningocócica C, difteria, tétano, pertussis, hepatite B e influenza, que é a penta, a difteria, tétano e pertussis, que é a DTP, difteria e tétano, que a gente chama de duplo adulto, vírus inativado, que é a hepatite B, poliomielite, que é a SALC, né?
hepatite A, influenza, HPV, e entre outras vacinas que a gente tem. São não vivos e inativados, né? E os sintomas, quando a gente acaba recebendo essas vacinas, ela pode se manifestar de 24 a 48 horas. E então nós temos um prazo aí de doação de sangue também de 48 horas. Esses antígenos inativados, eles são menos competentes do que as vacinas mais elaboradas, né? E aí eles demoram... são micro-organismos que demoram... Opa, peguei aqui, atenuados, né? E eles dependem de uma reação ou de uma fabricação da imunidade. Aí eu coloquei aqui para vocês o anexo 4 que a gente tem na portaria de consolidação, número 5, de 2017, que, dentre todas essas vacinas que foram colocadas, nós temos já algumas coisas novas, né, que a gente lida no dia a dia aí da triagem de doadores. Essas vacinas de vírus vivos atenuados, a gente vai precisar ter um tempo de inaptidão de 4 semanas. A da varicela, que agora nós temos aqui do herpes zoster, que nós já tivemos situações aqui de vacinação da população com esse Shingrix, né? Que são 48 horas, é uma vacina recombinante, e tem a Zostavax, que é a vacina para herpes zoster também, que é atenuada. E aí o doador precisa aguardar 4 semanas para realizar a doação de sangue. Nós temos também, que não está prevista nesse anexo 4, a da dengue, né? E que nós tivemos essa nota técnica, que é a necessidade, um imunizante tetravalente, né? Produzido a partir de um vírus vivo atenuado, e precisamos aguardar 30 dias após a vacinação. Temos ainda as vacinas e a sua correlação aqui, que são de 48 horas, e são várias outras vacinas. E aqui nós não temos também no anexo 4, são aquelas vacinas para Covid, né, 19, que temos as de 48 horas, a Coronavac e a Covaxin, e depois de 7 dias da realização das vacinas AstraZeneca, Pfizer, Janssen e Sputnik, né, a gente precisa aguardar 7 dias para realizar a doação de sangue. Então, são imunizações que a gente teve depois aí da pandemia e que não estão ainda previstas nesse anexo. Precisamos já da atualização dessa legislação o quanto antes, porque temos bastante coisa já mais atual, e que isso acaba invalidando doações, de acordo com essa portaria, e a gente está perdendo doadores de sangue, né? Bom, aqui na Fundação ProSangue nós temos um sistema de treinamento, que é o Interact, então nós temos um guia, porque muitas das situações que a gente verifica no dia a dia não são contempladas nesses anexos da portaria de consolidação. E a cada situação nova que a gente vai obtendo no dia a dia, nós vamos acrescentando nos guias, que a gente tem um guia aqui de orientação de medicamentos e outras substâncias, temos guia de orientação de doenças também e outras situações. Isso nos ajuda muito no dia a dia, tanto no Fale Doador, que são da parte de comunicação, que os doadores, os candidatos ligam para saber algumas minúcias, né, ou algumas dúvidas que eles têm, que são respondidas, quanto também para o triador durante as triagens no dia a dia. E nós temos agora, vamos falar um pouquinho sobre medicamentos, né? Além desse guia que nós temos as portarias que estão definidas, os prazos e as restrições ali em relação a muitos dos medicamentos. E aí nós temos aqui antibióticos
e medicamentos antibacterianos, antifúngicos, que é temporário de acordo com a vida média da droga, mas não podemos esquecer o motivo pelo qual o candidato à doação está recebendo esses medicamentos. E aí você vai ter que ver o prazo que a gente tem que dar em virtude da doença de base que ele tem. Um outro são os corticoides sistêmicos, que a gente tem 48 horas após a suspensão, sempre lembrando no porquê que ele está sendo prescrito. Os anticonvulsivantes, enquanto estiver usando o medicamento. Então, essa é uma observação em relação à droga, mas a gente não pode esquecer da doença de base. Então, as pessoas que têm convulsões, às vezes tomam anticonvulsivante desde a infância, porque tiveram febre, enfim, existem situações diferentes do uso de anticonvulsivantes, ou ele é epilético, né? E que existem também os prazos na portaria de consolidação em relação à doença e não só ao medicamento. E os anorexígenos também, que está descrito 7 dias após a interrupção do medicamento. E sempre lembrando a todos os triadores que a gente tem que prestar muita atenção no motivo pelo qual as pessoas estão recebendo esses medicamentos. Temos ainda aqui na portaria de consolidação os anticoagulantes, né? Considerar aqui a doença de base. E aqui ele põe um tempo de inaptidão de 10 dias após a interrupção. Então, vamos ver por que essa pessoa está tomando anticoagulante, que é muito importante. E temos os anti-inflamatórios, que não contraindicam a doação, mas a gente tem que verificar quanto tempo antes para que a plaqueta seja aproveitada nessa doação de sangue. Temos aqui os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, alguns profissionais médicos questionam muito a utilização, porque nós temos aí um período de 48 horas após a suspensão. Uma coisa muito importante é o triador orientar este candidato à doação de que ele não pode estar tomando por 48 horas, mas quem pode somente suspender essa medicação por 48 horas é o médico dele, né? Porque senão ele pode ter algum problema na suspensão desse medicamento e o triador ser responsabilizado por isso. Então, tomem muito cuidado na hora do aconselhamento desses doadores, né? Esses beta-bloqueadores reduzem a força de contração de coração, e alguns profissionais acham que isso não interferiria na doação de sangue, embora outros acham que ele diminui, aí tem um retardo no diagnóstico do doador que apresenta algum sinal ou sintoma durante a doação. Então, isso poderia interferir nesse processo de diagnóstico do doador. E temos aqui antiarrítmicos, né? Que enquanto estiver usando esse medicamento, ele não pode doar o sangue. E os antiarrítmicos, principalmente em virtude da doença de base, a gente tem que prestar muita atenção e verificar e aí ter uma avaliação médica desse candidato, se ele estava tomando até há pouco tempo, e então a gente vai ter que fazer uma investigação melhor para que o paciente, o doador também não sofra nenhuma consequência em relação à doação de sangue. Temos aqui os medicamentos teratogênicos, né, que são medicamentos, são essas substâncias que podem causar danos ao embrião ou ao feto durante a gravidez. E a gente nunca sabe a bolsa doada para que paciente, quem paciente vai recebê-lo, né, essa doação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Nós temos uma forma aqui de questionamento em relação a esses medicamentos,
que a gente pergunta, por exemplo, tem psoríase, teve psoríase, tomou algum medicamento já alguma vez na vida? E a gente questiona para ver se ele sabe ou não falar sobre o medicamento que ele tomou, né? Porque tem medicamentos que é recusa temporária, tem outros medicamentos que a inaptidão é definitiva e a gente precisa prestar muita atenção em relação a isso. Temos os hormônios de crescimento hipofisário humano até 1986, né? Que a gente tinha esses hormônios que eram utilizados e que o grande problema era em relação à vaca louca, né? E que até essa data nós utilizávamos esse hormônio da hipófise de cadáveres e coisa e tal, né? E que depois dessa data, na década mais ou menos de 80 para metade, né? Nós começamos a ter esse hormônio de crescimento recombinante, que isso o doador não acaba sendo recusado aí na doação. Bem, nós temos aqui também um outro tema interessante em relação ao uso de testosterona para o apoio de transição sexual, que nós temos até que razoavelmente aqui na Fundação ProSangue, nós temos tido bastante candidato, né, com transexuais realizando as doações de sangue. E a gente acha assim está sendo muito interessante em relação à orientação de todos eles e de informações que eles trazem para a gente também. Nós temos esse comitê consultivo profissional que é do Reino Unido, que coloca que se o tratamento for para uma escassez de hormônios sexuais, por exemplo, em alguns casos de disfunção erétil e não estiver relacionado ao tratamento de malignidade, ele é aceito para doação. Se ele estiver fazendo terapia hormonal masculinizante, por exemplo, né, com a testosterona, no caso o transexual feminino, né, masculino, né, que nasceu mulher, e ele tem que tomar a testosterona para dar o suporte para essa transição. E ele fala que se o doador estiver bem e em tratamento por mais de 12 meses, ele pode ser aceito para doação. Que todas essas situações, eles têm um acompanhamento médico, verificação de nível do hormônio, e eles são muito bem acompanhados. A maior concentração de hemoglobina dos homens, em comparação às mulheres, está relacionada aos níveis de testosterona. E a gente tem essa menção também, nesse comitê consultivo, nessas publicações, a terapia com testosterona, ela vai resultar num aumento da concentração dessa hemoglobina. Então, acaba tendo também uma restrição em relação ao uso de testosterona dessas pessoas no aumento da concentração de hemoglobina. Então, essa reposição de testosterona pode impedir a doação de sangue, mas a situação depende de vários fatores, né, como o tipo de tratamento e os níveis hormonais. Na nossa legislação, que temos aqui a portaria de consolidação, é citado a testosterona como estando inapto até 6 meses após a suspensão da medicação. E nós precisamos estudar um pouquinho mais e reavaliar um pouquinho mais. Espero que isso venha com uma nova portaria aí que está prestes a sair. E temos as diretrizes do FDA que limitam o uso do sangue de doadores que fazem essa terapia de reposição de testosterona a concentrados de hemácias, enquanto plasma e plaquetas eles devem ser descartados. Unidades, então, de concentrado de hemácias, né, de doadores que fazem essas terapias, podem conter concentrações suprafisiológicas de testosterona livre e, por isso, serem contraindicados na doação. Eu deixei também o site aqui para quem quiser consultar, e assim, nós temos critérios diferentes
né, em relação a 3 publicações diferentes, inclusive, mas nós vamos seguir a legislação que nós temos aqui no Brasil. E temos aqui um grande problema atualmente em relação ao uso do PrEP e do PEP, né, que são as profilaxias pré-exposição e pós-exposição, né, que devem aguardar 3 meses quando a última dose for via oral ou 2 anos após tomar a última dose injetável, que aqui no Brasil ainda está muito devagar em relação às doses injetáveis. Os medicamentos da PrEP podem interferir nessa replicação viral, que pode alterar os testes de rastreio e diagnóstico do HIV, né? E se um doador toma o PrEP e adquirir um HIV, o medicamento pode causar um resultado teste falso negativo. Isso pode significar, né, que uma pessoa que toma a PrEP pode transmitir inadvertidamente o HIV por meio de uma doação de sangue. Então, é uma preocupação muito grande hoje em dia em relação ao uso desses medicamentos na população. Ela pode suprimir a viremia e atrasar a soroconversão de anticorpos, mascarando assim a infecção e aumentando o risco de transmissão por transfusão. Então, é um problema grave que nós temos na atualidade e há necessidade de orientação dos prescritores em orientar esses pacientes, né, que na realidade que vão fazer essa profilaxia, por exemplo, em orientar a não doar sangue quando fizerem essas profilaxias ou pré-exposição ou pós-exposição. E uma outra colocação que nós temos aqui de anticorpo monoclonal, que ele está descrito para a realização de terapia, né, em doenças autoimunes, infecciosas, câncer e outras condições. E nós temos a artrite reumatoide, por exemplo, esclerose múltipla e outras situações, e a gente sempre acaba recebendo, e a gente já tem algumas situações de uso desses anticorpos monoclonais em situações, às vezes, não muito bem descritas, como descritas aqui em literatura. Eles devem aguardar 6 meses para doar, caso a doença de base não interferir nessa doação. Então, tem que ser muito bem avaliado, inclusive a nossa médica, que nos orienta também, pediu e fez questão de que eu colocasse a gente precisa estudar um pouquinho mais em relação a isso, mas ela gostaria, né, de que eu colocasse essas situações que já apareceram aqui nas triagens na Fundação ProSangue. Eu deixo as minhas referências para vocês, o meu muito obrigada, e doem sangue, por favor, porque nós estamos precisando, o Brasil inteiro está precisando da doação de cada um de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Isamara. Trouxe à tona algumas questões bem complexas da triagem, mas que precisamos discutir, precisamos falar sobre isso, para a gente poder, inclusive, ter condutas uniformes no Brasil todo, né? Porque muitas vezes esses casos são casos que muitas vezes não está definido absolutamente na portaria e a gente acaba tomando cada um uma decisão um pouco diferente. Então é importante a gente trazer, discutir e aprender. Muito obrigado. Eu só queria salientar que nós estamos com mais de 300 pessoas conectadas neste momento no nosso webinar, sucesso total deste webinar. Bom, dando continuidade, eu quero agora convidar a doutora Ana Paula Yokooma. Ana Paula, ela é médica hematologista e hemoterapeuta do Hospital Albert Einstein. Muito obrigado por ter aceito o convite, viu, Ana Paula? É um prazer ter você aqui. E o tema dela é efeitos indesejáveis da doação de sangue. Outro tema extremamente importante, muitas vezes negligenciado, mas que é importante a gente conhecer, identificar e tomar medidas preventivas para eles. Obrigado. A palavra está com você, Ana Paula.
frequentes na doação de sangue. Não vai dar tempo de falar de todos, mas a gente vai focar nos mais relevantes. E aí acho que a gente cabe colocar uma divisão um pouco mais didática, separando esses eventos adversos em sistêmicos e em locais, separando essas reações em imediatas e tardias, e também naquelas que são específicas por produto. Tem algumas que são mais relacionadas a sangue total, outras mais à férise, e aí no decorrer da apresentação a gente vai falar o que a gente pode fazer para mitigar esses eventos adversos. Vocês estão vendo a tela? Sim? Beleza. Acho que faz muito sentido a gente falar de cuidado ao doador, de cuidar dos eventos adversos relacionados ao doador, do acolhimento ao doador, como já foi falado nas apresentações anteriores, justamente porque a gente que trabalha em banco de sangue, a gente depende dos doadores de uma maneira contínua, né? Existem ações o ano todo para a gente conseguir viabilizar estoques necessários para atender às nossas demandas. Então, acho que é um tema bastante relevante. E acho que só para fazer uma introdução, acho que cabe a gente também falar como é que são os números das doações de sangue no Brasil e no mundo, até para a gente também entender um pouco mais sobre os eventos adversos e como a gente está com relação a essas estatísticas de reações adversas, né? Então, no SUS, a gente coleta 3,2 milhões de bolsas, só no SUS, aí que a gente não tem os dados da rede privada, e isso por 32 hemocentros distribuídos pelo país. E apesar de a gente considerar, assim, numa primeira instância, que esses números são números elevados, 1,4 a 1,6% da população brasileira doa sangue. E será que isso é o adequado, né? A gente sabe que a OMS coloca que pelo menos 1% da população tem que doar sangue, essa é a recomendação, mas lógico que isso deve ser adaptado à realidade local de cada país, ao número de traumas, ao número de cirurgias. Enfim, se a gente for comparar o número de doações no Brasil, que é considerado um upper middle income country, né? A gente coloca 16,4 doações para cada 100 mil habitantes, que está mesmo lá no nível da metade das doações realizadas nos high income countries. Se a gente for ver no panorama mundial, esse é um dado um pouquinho mais antigo, de um relatório de 2016 da Organização Mundial de Saúde, a gente está aqui, né? Junto com alguns países da África, junto com alguns países da Ásia, Rússia, bem distante de outros colegas americanos, Canadá, mesmo Austrália. E acho que então a gente tem que saber cuidar bem desses doadores para a gente conseguir garantir os nossos estoques de sangue. Porque se a gente evitar os eventos adversos, a gente consegue cuidar melhor do doador, pois a gente sabe que quando um doador tem uma reação adversa, ele fica meio sujeito ou sugestionado a não doar mais, a depender da experiência que ele teve. Então, inclusive, isso até de fato já é documentado em literatura, e até um trabalho bem interessante da Reds coloca que as reações adversas e outros fatores impactam nas doações subsequentes. E quando a gente considera os efeitos adversos major, né, aquelas reações adversas mais impactantes, com perda de consciência, alterações hemodinâmicas importantes, em todos os centros houve, de fato, uma redução na chance do doador retornar por conta daquele evento adverso. Então, cuidar dos doadores, evitar as reações adversas e monitorar essas reações é bastante relevante. Foram considerados outros fatores também nessa regressão logística, mas como raça, sexo, idade do doador, número de doações, mas de fato chama bastante atenção essa questão do evento adverso major impactar no fato do doador voltar ou não para continuar suas doações. A gente vai começar falando das reações adversas sistêmicas, e aí aquelas que acontecem quando o doador está com a gente lá no banco de sangue, as imediatas. Vamos começar falando da reação vasovagal, né? Acho que todo mundo que trabalha em banco de sangue vê, se não diariamente, quase que diariamente, aquele doador que fica pálido, que refere uma sensação de desconforto, fraqueza, tontura, ansiedade, pode até evoluir com hipotensão. Essas reações, elas são mais comuns, de fato, quando o doador ainda está lá
na cadeira de doação, ou mesmo na sala do lanche. O percentual de reações que evoluem para moderadas varia na literatura de 1,4% a 7%, e felizmente é um percentual muito pequeno que evolui com perda de consciência e que requerem intervenções a nível hospitalar, felizmente. Quem é o doador que vai evoluir com essas reações? Quem tem mais fator de risco para ter esse tipo de doação? São os doadores jovens, aqueles que vão doar pela primeira vez, as doadoras mulheres com peso no limite inferior, e aqueles doadores que, no início já da triagem, apresentam uma pressão sistólica e diastólica já no seu limite inferior. Então, acho que esses são sinais muito claros e muito fáceis de serem reconhecidos para a gente prestar atenção nesse doador e acolhê-lo o mais rapidamente possível, uma vez iniciadas essas manifestações sugestivas de reação vasovagal. Tem algumas medidas bastante simples também que já foram publicadas e que, de fato, diminuem a ocorrência desse tipo de reação, que são fáceis de serem implementadas, como, por exemplo, a oferta de líquido antes da doação, a oferta de biscoito salgado também já foi publicado que minimiza o risco dos doadores com esses fatores de risco de apresentarem essas reações vasovagais. Se a gente for considerar as reações adversas locais, que têm um impacto restrito, é bastante comum a gente ter complicações relacionadas ao acesso venoso. Então, hematoma é uma das reações mais comuns que a gente tem, incidência de até 16% reportada em literatura, e também acho que é uma situação que é passível de acontecer. A gente usa uma agulha bastante calibrosa e às vezes a veia é um pouco frágil. Lembrar que esse índice aqui de 16% até é subnotificado, uma vez que já se sabe que se há uma monitoração ativa com 3 semanas após a doação, esse 16 pula para mais de 20%. Com relação às reações locais, também é interessante a gente considerar a questão da punção arterial, né? A gente não gosta de ver isso acontecer, felizmente é mais rara, mas a gente tem que ficar atento e ter uma boa técnica de palpação ali, um técnico, um enfermeiro bastante experiente para realizar essa coleta, porque a gente não quer que haja uma punção arterial que enche rapidamente a bolsa e que assusta o doador, assusta o nosso staff técnico, e que está implicado em evolução para fístula arteriovenosa, até pseudoneurisma ou síndrome compartimental. São complicações extremamente raras, mas uma vez que haja a punção arterial, esses doadores têm que ser ativamente monitorados para esse risco de evolução para lesões vasculares mais complexas. A gente cita também como complicações locais as lesões nervosas, então às vezes os pacientes relatam ou na hora da punção ou alguns dias depois uma situação de parestesia, enfim, por de fato haver uma punção ali de um nervo no momento em que se coloca a agulha para se efetuar a coleta de sangue. E aí, uma vez detectada também essa intercorrência, esse doador tem que ser monitorado para uma avaliação se de fato é uma situação passageira ou se requer um acompanhamento com um neurologista. Agora, a gente vai partir para um tipo de reação que acontece mais na FERES, né, por particularidades desse tipo de coleta, né? Então, a gente vai falar um pouco de reações adversas sistêmicas na FERES, e elas se devem principalmente porque a gente está diante de um outro tipo de doação, né? Quando a gente fala de uma coleta de sangue total, é uma situação de poucos minutos, 8 minutos, 10 minutos, enfim. Na aférese, não, né? A gente está diante de uma situação em que há um procedimento mais prolongado, 1 hora, 2 horas, se for uma aférese dupla de plaquetas, e esses efeitos adversos da aférese se devem muito em função da anticoagulação no circuito extracorpóreo. Eu preciso da atuação de um agente anticoagulante para evitar que haja formação de coágulos, de trombos no circuito extracorpóreo. E aí o que a gente usa é o citrato, né? O citrato é um quelante de cálcio, todo mundo sabe. É frequente a gente observar sintomas leves, um pouco de parestesia perioral, em extremidades. Em até 80% dos procedimentos é descrito a ocorrência desses sintomas leves. Felizmente, os graves, com convulsões, alterações hemodinâmicas, alterações cardíacas, eles são mais raros. 0,4% é o que é reportado em literatura.
E eu queria chamar a atenção para uma situação que vem sendo discutida na literatura nos últimos tempos, que se relaciona com alterações no metabolismo ósseo. Uma vez que se a gente está falando de um agente anticoagulante que é quelante de cálcio, e que há muitos doadores de plaquetas que são aqueles fidelizados e que doam bastante, até recebem prêmios por serem os doadores que mais doam, enfim, estão com a gente por muitos anos, alguns até por décadas. Será que essa exposição ao citrato, mesmo que momentânea, e até por um curto espaço de tempo, uma vez por mês, 2 vezes por mês, será que elas são capazes de, no longo prazo, promover alterações de metabolismo ósseo? Tem até um trabalho, ele não é muito recente, mas ele é interessante porque ele faz uma boa revisão sobre os efeitos da anticoagulação com citrato. Será que os doadores de sangue estão doando osso também? E ele discorre sobre os impactos da exposição ao citrato no procedimento. Então, a gente sabe que a gente tem quedas nos níveis de cálcio já nos primeiros minutos da aférese, que o citrato, ele é de excreção renal, e 100% desse citrato da aférese, ele é eliminado em 24 horas, mas, de fato, existe essa questão da exposição momentânea, e que os níveis de cálcio pós-procedimento, eles variam bastante, podem chegar até 35% níveis inferiores em relação aos níveis pré. E aí, essa exposição crônica, será que ela traria algum impacto negativo para os nossos doadores? O que a gente sabe, então, é que durante o procedimento de aférese, o doador recebe lá o citrato, né? O citrato é um quelante de cálcio, esse cálcio vai ser eliminado, esse citrato vai ser eliminado pelos rins, mas a hipocalcemia durante o procedimento, ela é capaz de alterar significativamente os níveis de cálcio único. Isso vai induzir a respostas, como, por exemplo, liberação de hormônio PTH, e aí, em função da liberação desse hormônio, eu vou tentar reequilibrar os meus níveis de cálcio. Então, promovendo uma reabsorção de cálcio nos túbulos renais e também aumentando o turnover ósseo, para que de uma maneira mais rápida eu consiga restabelecer a homeostase do cálcio. Isso acontece de maneira intermitente durante a aférese, mas muitas vezes ao longo da vida dos doadores de repetição. E aí o que a gente precisa saber é se de fato essas variações nos níveis de cálcio, de PTH, e considerando também a idade dos doadores, se isso impacta nos parâmetros de turnover ósseo. E de fato, sim, quando a gente coloca esse trabalho que avaliou doadores de plasma, né, eram doadores de plasma chineses de repetição, se comparados os controles e os doadores, de fato, há alteração nos níveis de vitamina D, há alteração nos níveis de PTH, e esse P1NP e o beta-CTX também são marcadores de turnover ósseo, e de fato existem alterações com significância estatística. Mas acho que o mais importante disso tudo é a gente saber se tem implicações ósseas, né? Então, a gente tem aqui vários parâmetros de densitometria para saber se essas oscilações de cálcio tiveram algum impacto na densitometria óssea desses doadores. E, felizmente, quando a gente vai avaliar, a despeito de haver aquelas alterações de parâmetros de turnover ósseo, não houve impactos na densitometria. Então, por hora, a gente precisa de mais estudos para saber quais os reais impactos dessas doações frequentes, dessa exposição frequente ao citrato nos doadores de longa data. Acho que é importante colocar que foi documentado o aumento da atividade osteogênica no organismo desses pacientes. Agora, falando um pouquinho de algumas reações adversas mais tardias na doação de sangue, né, acho que cabe a gente falar um pouco de anemia e de linfopenia. Alguns dados sobre a doação de sangue total, né, que impactam em anemia. Uma doação de sangue total, considerando os tubos e a bolsa, em torno de 500 ml, que aí o doador fica depletado. E aí, isso representa, se a gente considerar um adulto de peso médio, em torno de 10% da volemia. Com essa doação, a gente remove aí uns 250 miligramas de ferro. Lembrar que os estoques são diferentes em homens e em mulheres. E aí, obviamente, os impactos vão ser mais importantes, principalmente nas mulheres, ainda aquelas na pré-menopausa, que ainda menstruam. E aí, invariavelmente, se eu tenho doações repetidas, eu vou ter deficiência de ferro. E aí faria sentido, então, a gente saber quanto tempo esse doador
teria os seus estoques repletos, essa variação, essa repressão é variável a depender da dieta da pessoa, se ele faz suplementação de ferro ou não. E se são doadores com fatores de risco para desenvolver anemia, se são doadores de baixo peso, se são mulheres pré-menopausa que têm hipermenorragia, eles seriam mais suscetíveis a terem essa anemia, né? E aqui, então, estão alguns fatores de risco, quem são os mais suscetíveis a desenvolverem essa anemia. E aí, o que a gente poderia fazer, então? Repor ferro. No Brasil, isso ainda não acontece de maneira rotineira, mas tem alguns países em que se já faz a recomendação de reposição de ferro para os doadores mais frequentes, ou aumentar o intervalo entre as doações para ver se o doador consegue recuperar por si só e evitar as depressões com doações respeitando apenas o intervalo mínimo, né? Aqui só um pouco dos nossos dados, a grande parte dos nossos doadores que são inaptos por anemia são muito mais frequentes as mulheres, né? E aí também chama a atenção que são os nossos doadores de primeira vez. Isso varia bastante ao longo dos tempos, esses dados são dados de 2024, em que a gente aumentou a coleta em unidades externas, coletas móveis, e aí a gente tem um número grande de doadoras, mulheres doadoras de primeira vez. Se a gente for considerar o número de doações totais, as inaptidões por anemia são bem pequenas, então, felizmente, essa é uma situação que ainda não nos preocupa no momento, mas acho que cabe a gente ressaltar. Lembrar que mesmo não tendo anemia, mesmo a mulher tendo lá os seus 12,5 de HB e os homens tendo os seus 13, eles podem já ter deficiência de ferro. Então, se a gente for avaliar a ferritina e outros parâmetros para estoque de ferro, já foi vista deficiência de ferro em 15% de doadoras mulheres, em quase 10% de homens. E aí faz a gente questionar se valeria a pena a gente repor ferro, não para aqueles doadores que já estão com anemia, mas para aqueles doadores que estão com estoque de ferro baixa. Então, tem até esse estudo que está em andamento, só foi publicado o desenho dele, ele começou em 2022, mas ainda não tem os resultados finais, que propõe, então, uma suplementação de ferro em doadores de sangue total guiada por ferritina, e aí os doadores seriam alocados para receber ou nada, 30 miligramas de ferro, ou 60 em dias alternados, ou diariamente, pensando naquela estratégia de se fazer ferro em dias alternados, a absorção seria melhor. Vamos ver o que esse estudo vai trazer para a gente. E será que o fato da gente repor ferro no doador, isso vai impactar na melhora da qualidade de vida desse doador e vai impactar na melhora da qualidade da transfusão, nos incrementos pós-transfusionais? Então, esse trabalho publicado na Blood em 2022, ele quis responder essa questão. Então, ele pegou doadores que tinham uma deficiência de ferro, ele considerou para esse critério uma ferritina menor do que 15, que foram alocados ou para receber ferro endovenoso ou placebo, e depois eles foram fazer uma segunda doação 5 meses após. E aí eles quiseram avaliar como é que seria a recuperação dessas hemácias pós-transfusão, em ambos os hemocomponentes doados, antes da reposição de ferro e depois da reposição de ferro, e também um questionário para avaliar a qualidade de vida e cognição desses doadores. E o que a gente consegue ver é que, com relação aos incrementos pós-transfusionais, não houve diferença estatisticamente significativa, nem avaliando homens e mulheres, nem avaliando por idade. Quando eles avaliaram também a questão dos questionários de cognição, se percebe que também a reposição de ferro não mudou os parâmetros de cognição avaliados nos questionários com pontuação específica. Então, o que o artigo coloca como conclusão é que a doação de sangue que induziu deficiência de ferro não afetou a qualidade dos hemocomponentes, uma vez que a recuperação pós-reposição de ferro ela não foi significativa, e que a repressão também não melhorou os parâmetros de cognição e nem de qualidade de vida. Acho que é um assunto para a gente questionar e cabe a gente ficar mais atenta para essa questão dos doadores de ferro, doadores de sangue com anemia. Um último assunto que eu queria trazer é a questão da linfopenia, né? A gente sabe que doadores de plaqueta também de repetição, eles podem evoluir com uma leucopenia, e isso muito se deve à retenção dos leucócitos na câmara de leucorredução dos sistemas de aférese, né?
Então, aqueles doadores que doam bastante, até 24 plaquetas por ano, se sabe que há uma associação entre essas doações de plaquetas frequentes e linfopenia grave até, né, com nível de CD4 inferior a 200, e que os fatores de risco para a gente observar essa linfopenia mais acentuada se dá em função do número de doações na vida, a idade do doador e doadores que são submetidos a sistemas de leucorredução com retenção de linfócitos no bol. A trima é um exemplo desse tipo de sistema, né? Uma estratégia para mitigar essa linfopenia importante seria fazer um rinseback com plasma na etapa final, porque a gente conseguiria devolver um pouco desses leucócitos para o doador. Mas acho que o que é importante a gente saber é que qual é o impacto dessa linfopenia para esses doadores de plaqueta que ficam com esses linfócitos baixos, né? Será que isso tem um impacto de fato? E aí o que a gente consegue observar é que doadores de plaqueta de repetição, isso é um dado bastante robusto de um estudo sueco e dinamarquês que compilaram os dados conjuntamente. Então, o número de linfócitos CD4 ele aumenta conforme aumentam as doações. E isso tem uma significância estatística. Quanto mais o doador doa, mais ele fica linfopênico. Mas o que é mais importante saber é se isso de fato teria algum impacto para a saúde do doador. Então, só citando brevemente, esse trabalho ele menciona a resposta imunológica a indivíduos que ficaram linfopênicos em função de doações de plaqueta por aférese repetidas, e aí ele separou em dois grupos, com mais do que 400 de CD4 e com menos de 400 de CD4, e avaliou o IgG anti-receptor binding domain após a administração de vacina de SARS-CoV, e que, de fato, quem tinha a quantidade de linfócitos maior do que 400 tinha uma resposta imunológica um pouquinho superior, mas não houve significância estatística. Não sei se a gente consegue extrapolar para todos os outros cenários, né? Mas acho que, pelo menos nesse contexto, o que ele demonstrou é que essa linfopenia não foi capaz de afetar a resposta imunológica. A gente falou um pouquinho do que a gente poderia fazer para mitigar esses efeitos indesejáveis. A gente não quer que aconteçam esses efeitos indesejáveis. Então, na reação vasovagal, prestar atenção nos pacientes, nos doadores que têm os fatores de risco, oferecer tablets de cálcio para os doadores que começam a apresentar sintomas de hipocalcemia, ter bastante cuidado na função dos doadores que têm um vaso um pouco mais difícil, com relação à linfopenia, avaliar essa questão de, eventualmente, se eu uso um sistema com câmara de leucorredução, fazer o rinseback com plasma, e prestar atenção nos doadores que estão evoluindo com anemia e muitas recusas, a gente não deve, de fato, sim, espaçar, ou até no futuro próximo, avaliar essa questão da reposição de ferro em banco de sangue, o que não é uma estratégia ainda de rotina no Brasil. Obrigada, eu falei um pouco rápido e ultrapassei um pouquinho, peço desculpas, mas depois a gente conversa mais sobre esse assunto. Boa noite a todos novamente. Gostaríamos de agradecer a excelente apresentação da Ana Paula Yokooma e todos os temas abordados, né, de relevância para o cuidado, acolhimento, né, com doador de sangue. Gostaríamos de convidar a Renata Riso, que é coordenadora do programa de acreditação da ABHH, do programa Um Só Sangue, para iniciar a sua apresentação. Então, boa apresentação, Renata Riso, sua vez. Obrigada a todos. Obrigada, doutor Alfredo, pelo convite, principalmente nesse mês, que é o mês Internacional da Mulher, né, que tivemos o Dia Internacional da Mulher, com 4 mulheres sendo palestrantes, e eu vou iniciar a minha palestra falando sobre o programa de acreditação. E quando a gente fala sobre o programa de acreditação, o primeiro passo que a gente tem que dar é sobre o processo de gestão de qualidade, que em muitos serviços, ele inicia-se com esse primeiro passo. E quando a gente fala disso, normalmente as pessoas imaginam que seja aquele bicho de 7 cabeças, né? Ou aquele monstro que vai nos atropelar ou que vai apontar com relação às nossas falhas. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: a gestão da qualidade como um todo, ela quer garantir que o processo ele seja executado de uma forma suficiente e eficaz. E pensando nisso, o programa de acreditação, ele fala de 10 QSEs, que é os Quality System Essentials,
que nós temos que pensar nele como um todo, como se fosse um grande quebra-cabeça, e dentro desse quebra-cabeça, ele consegue fazer com que a gente consiga trabalhar de forma suficiente e eficaz, garantindo a excelência na qualidade. Como as três palestrantes anteriores, todas elas falaram sobre treinamento, sobre garantia da qualidade, sobre atendimento de pacientes, sobre atendimento de doador. E nós temos que pensar como nós vamos fazer dentro de um programa de gestão da qualidade para que isso realmente aconteça. Então, nós precisamos montar esse grande quebra-cabeça. E quando a gente fala dos QSEs, o primeiro QSE que sempre é estabelecido é o da organização. E por que que a gente começa pela organização? Porque, primeiro, eu tenho que ter todo o envolvimento e a segurança na melhoria da qualidade voltada ao envolvimento da diretoria técnico, do próprio serviço e dos seus gestores. Hoje aqui, nossos dois moderadores, né, são diretores de serviço e, por coincidência, eles trabalham numa instituição que ela é acreditada pela BB. Então, eles conseguem entender qual é a importância deles nesse processo, né? A gente fala assim, que o pico da pirâmide tem que ser com a alta direção. Se a alta direção não estiver envolvida, automaticamente nós não temos uma gestão da qualidade, não conseguimos garantir a qualidade no processo de trabalho. Um outro ponto que esse QS ele relata é sobre toda a programação que nós temos que ter para todos os conflitos que temos com relação a problemas internos ou externos. E falando sobre planos internos ou externos, nós temos que pensar nos planos de contingência e nos planos de emergência. Claro que quando a gente fala de plano de emergência e plano de contingência, nós precisamos pensar como ele foi montado, como esse processo está estabelecido e qual a simulação que existe. Pensando em plano de contingência e plano de emergência, nós tivemos, há pouco tempo atrás, a pandemia, que muitos dos serviços que eram acreditados pela BB utilizaram um plano de emergência, ele tinha isso descrito, é claro que ele não imaginava que isso fosse acontecer, ele utilizou esse plano de emergência e teve que fazer algumas melhorias. Agora, imagine se ele não tivesse esse plano de emergência e se ele não tivesse feito uma simulação anterior. A mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eles tiveram que montar um plano de emergência, onde eles tiveram que estabelecer como manter, né, os estoques de sangue, as cirurgias, principalmente as cirurgias de emergência que estavam acontecendo, sabendo que, naquele momento, ele poderia não ter o doador, não poderia ter esse abastecimento. Então, foi um momento que nós vimos até outras instituições colaborando com eles para que eles tivessem esse resultado final positivo. Outro item que a gente precisa ver na organização é com relação ao gerenciamento de risco, né? Muitas instituições ainda questionam o gerenciamento de risco, mas nós temos que nos preocupar muito com isso. Por quê? É através desse gerenciamento de risco que nós implementamos barreiras de segurança, que são as barreiras que vão fazer com que aqueles erros não aconteçam, ou se eles aconteçam com menor intensidade. Então, por isso que a organização é o QSE número 1 e um fator mais importante quando a gente fala sobre o programa de acreditação. Pensando nesse ponto também, o item 2, o QSE2, ele fala sobre recursos. E o que ele quer dizer sobre recursos? Ele quer dizer qual é a garantia com relação à segurança e qualidade institucional voltada aos seus funcionários. Então, como que você qualifica, como você treina e como você avalia a competência de um colaborador? As meninas também falaram sobre isso e falaram muito a importância do treinamento. Imagine a gente ter uma instituição onde a gente não tenha um colaborador treinado. Como que eu vou verificar o acesso venoso? Como eu vou fazer o atendimento desse doador? Como eu vou fazer uma captação, uma fidelização de um doador? Se eu tenho um colaborador que ele não é treinado, que ele não é fidelizado e que ele não tem competência para a execução daquela finalidade. Outro problema que nós precisamos nos preocupar sempre é a quantidade de colaborador que eu tenho naquele serviço, porque eu tenho que ter um quadro de funcionário que seja suficiente para atender aquela demanda, para que eu não tenha a dificuldade de ter que um funcionário assumir 2, 3 atribuições sem que ele tenha competência para. No QSE3, ele fala sobre equipamentos. Então, nós pensamos já que a alta direção está envolvida e nós temos colaboradores treinados. Agora, imagine eu ter um colaborador treinado, mas eu não ter um equipamento onde eu consiga ter uma identificação de rastreabilidade nele. Quando eu falo do programa de acreditação, eu estou falando que eu tenho que ter um equipamento com identificação unívoca, ou seja, ele tem que ser rastreado.
Uma vez ele sendo rastreado, eu consigo pontuar se esse equipamento ele foi feito uma calibração, se ele fez uma manutenção preventiva, se ele está qualificado para a utilização. Agora, imagine se eu não tenho essa identificação, ou tenho uma identificação única para todos os equipamentos dentro do serviço. Eu não consigo qualificar, eu não consigo avaliar. A mesma forma, um equipamento que não seja calibrado. Imagine você ter um equipamento onde ele não tem calibração com relação a tempo, rotação, volume, temperatura, e automaticamente eu não sei se o resultado que eu vou receber é o resultado que eu esperava. Então, eu tenho um atendimento de doador, eu tenho um atendimento do meu cliente ou do meu paciente, e eu posso não ter um resultado que eu espero. Outra coisa que nós precisamos ver também é com relação a quando o equipamento está descalibrado. O padrão, ele diz que eu tenho que rastrear desde a última calibração e que esse equipamento estava adequado. Se eu não tenho rastreabilidade com relação ao equipamento, como que eu vou avaliar se esse equipamento realmente estava descalibrado na última calibração? E eu tenho que avaliar também como que eu aceito um equipamento dentro do meu setor sem essa qualificação. Isso é um fator preocupante. Pensando também em equipamentos, eu preciso verificar o sistema de informatização, né? Claro que a maior parte dos serviços, eles têm um sistema informatizado, mas nós temos que pensar que existem alguns que a informatização ainda se torna parcial, ou seja, eu tenho para o atendimento do doador, mas eu não tenho rastreabilidade de sorologia, eu não tenho rastreabilidade de imunemato, um sistema totalmente automatizado. Então, como que eu garanto a rastreabilidade dessa informação? Eu preciso me preocupar com isso, então por isso que o padrão, ele é muito criterioso com relação a todo o sistema de informatizado. Eu posso ter softwares diferentes, programas diferentes, mas eu tenho que conseguir uma rastreabilidade total. Pensando na nossa portaria de consolidação, eu preciso rastrear vários dados com um arquivo de 20 anos. E essas identificações, elas têm que estar num arquivo onde ele seja acessível. Então, por isso que eu tenho que confiar nesse meu sistema informatizado. E é claro que eu tenho que manter também a segurança com relação à invasão e autoridades. Ou seja, alguém que tem um acesso não autorizado, ele consegue identificar essa informação, ele consegue ir lá e modificar a informação, então eu tenho que ter toda essa segurança. O QS4, ele vai falar sobre fornecedores e clientes. Então, o que que ele quer dizer quando ele fala sobre fornecedores e clientes? Eu tenho lá minha alta direção envolvida, eu tenho meus colaboradores treinados, meus equipamentos estão calibrados e com manutenção preventiva. Então, eu preciso verificar agora os meus materiais, insumos e os equipamentos. Então, como que eu adquiro esses equipamentos, esses insumos e esses materiais? Se eles estão sendo qualificados, ou seja, se eu validei o fornecedor e validei também o material daquele fornecedor, automaticamente essa validação, uma validação de entrada inicial e depois uma validação periódica, que eu qualifique esse fornecedor periodicamente e a cada recebimento e a cada lote, eu também avalio se esse material está adequado para aquele determinado processo ou serviço. Além disso, eu preciso sempre me perguntar como que eu aceitaria um produto sem validar? Hoje em dia, se eu pensar em qualificação, em pensar em validação, eu não consigo mais aceitar um processo não validado dentro da gestão da instituição. E eu preciso também ter essa segurança, tanto na aquisição como na entrega, né? Então, eu estou montando o meu quebra-cabeça a partir do momento que eu estou validando esse material, esse insumo e esse equipamento. Somando todas essas partes, eu tenho o controle do processo. Ou seja, eu tenho que garantir que com aquele equipamento, com aquele material e com aquele funcionário treinado, eu consigo executar o processo como um todo de forma segura. Ou seja, eu preciso entender que a qualidade e a segurança está envolvida nesses 4 processos anteriores. Então, hoje, a gente não conseguiria trabalhar e não conseguiria validar isso se eu não tivesse um controle de qualidade interno, né, da execução desse processo, e um controle de qualidade externo, ou seja, eu receber um painel cego de uma outra instituição e eu consigo garantir que aquilo dali esteja funcionando. Outra coisa que a gente tem que se sentir seguro é com relação à rastreabilidade, ou seja, do colaborador, do material, do equipamento, do momento que foi executado. Porque se eu tiver que rastrear
todos esses dados, como eu disse anteriormente, no sistema informatizado, até de 20 anos atrás, eu preciso saber quem foi que executou, qual foi o kit que foi utilizado, qual foi a marca daquele produto que foi utilizado, qual foi o equipamento que foi utilizado, se ele estava calibrado, se ele estava dentro da manutenção. Então, essa rastreabilidade, ela é de suma importância para que o meu processo tenha a garantia e a qualidade que eu espero. E eu preciso medir isso. É por isso que a gente sempre pontua os nossos indicadores e os nossos controles. Então, dentro de todo esse processo, eu tenho que ter controles, tenho que ter indicadores para medir se meu processo está adequado ou não. Porque eu tenho que pensar sempre no meu cliente, seja ele doador ou seja ou ele paciente. E pensando nisso, eu preciso padronizar toda a execução do meu trabalho. Através do quê? Através dos documentos. Então, é a hora que eu estabeleço as minhas políticas, meus processos e meus procedimentos. E para saber se eles realmente foram executados de forma suficiente e eficaz, eu preciso registrá-lo. Então, é aí que nascem as nossas planilhas de trabalho, que elas podem ser manuais ou podem ser do sistema informatizado, mas elas precisam me garantir que eu tenha rastreabilidade. Rastreabilidade, como eu falei anteriormente, equipamento, material, fornecedor, todo o meu processo de trabalho. Quando eu executei, quem foi que executou, rubrica do meu funcionário, e eu preciso gerenciar todo esse processo. É claro que para eu liberar a pessoa para fazer uma execução, automaticamente ela tem que ter competência, treinamento, né, e habilidade para a execução. E automaticamente ela consegue fazer esses registros de forma suficiente e eficaz. Uma outra preocupação nossa é com relação a gerenciar toda a parte de revisão, aprovação e distribuição desses documentos. Então, como eu controlo? Como eu sei que o documento que ela está utilizando não é um documento obsoleto? Como eu sei que ela está registrando uma planilha que não seja obsoleta? Nós temos sempre que se preocupar quando é um registro manual, porque às vezes as pessoas imprimem planilhas em excesso e automaticamente ela quer utilizar todas. Então, eu preciso garantir que esses registros estejam feitos por planilhas que estejam atualizadas. Por isso que a gente tem que fazer todo esse controle. Então, eu tenho que garantir em que qualquer inspeção, todos os registros tenham que ser rastreáveis. Outra ferramenta que é utilizada também no programa de acreditação, que o QSE7, ele fala sobre não conformidades. As não conformidades ou desvios de produtos e de serviços. Então, o que ele quer que a gente garanta? Que uma vez que você encontrou uma quebra dentro do seu processo, algo que no seu procedimento, na sua política, estava descrevendo de uma forma e você executou de outra forma, que você consiga registrar isso, e é por isso que a gente utiliza a ferramenta de não conformidade. A não conformidade é sempre algo pontual. Tive uma quebra de processo, eu abro um relatório de não conformidade. Por que eu tenho que registrar essa não conformidade? Porque se a gente for lá e tentar resolver essa ação, essa não conformidade, sem que a gente registre, talvez a gente não avalie essa não conformidade de forma sistêmica e automaticamente as ações não podem não ser eficazes da forma que a gente gostaria. E eu registrando a não conformidade, um dos pontos importantes também é que talvez eu gerencie os meus riscos. Então, eu verifico que mesmo com aquela barreira de segurança, houve uma falha no meu processo, é um momento de eu analisar se eu preciso colocar uma nova barreira de segurança dentro daquele processo para que não exista mais não conformidades e não existam mais falhas. E pensando nisso também, com relação a esses desvios, a gente tem sempre que se preocupar que a gente garanta a comunicação eficiente e eficaz com relação a qualquer tipo de evento adverso, reação transfusional, transmissão de doenças, retrovigilâncias, eventos de fatalidade, tudo isso tem que ser controlado. Agora, imagine se eu não registrar, como que eu vou analisar se essas barreiras de segurança, se elas existem, se elas estão sendo eficientes, se elas estão eficazes. E aí, um dos pontos importantes para que a gente avalie todo esse processo são as auditorias. Nós sabemos que as auditorias, principalmente as auditorias internas, elas são muito mais criteriosas do que as auditorias externas. E por que isso? E é um fator importante. Porque na auditoria interna, primeiro, eu tenho os auditores que trabalham na instituição, que conhecem o processo, e eles vão avaliar detalhadamente se todos os pontos que tem lá descrito nos procedimentos, nas políticas, estão sendo utilizados de forma correta. Então, por ali, ele vai sinalizar. Ele tem um tempo maior, né, de visita àquele local e ele conhece o procedimento. Então, ele vai pontuar muito mais melhorias ou ações corretivas do que numa auditoria externa. É claro que a auditoria externa ela vem com uma visão diferente.
E automaticamente ela pode verificar alguns pontos que nós, na auditoria interna, por estarmos contaminados também com o nosso processo de trabalho, talvez a gente não tenha a mesma visão. Então, por isso que existe a auditoria externa. E é sempre interessante que a auditoria externa aconteça, por quê? Primeiro que ele vem com um olhar de fora, então ele tem um olhar fora da caixa, então ele não tem aquele olhar contaminado. E segundo, que se eu trabalho com excelência, que eu trabalho com confiabilidade dentro do meu processo, eu quero que isso seja certificado. E eu quero que isso seja certificado para uma instituição que seja importante, que seja relevante dentro da minha instituição ou dentro do meu processo de trabalho. E a partir do momento que eu abro essa auditoria, que eu executo essa auditoria, eu preciso verificar dentro as ações corretivas e as ações preventivas. Então, nesse relatório de auditoria, sempre o conceito é eu analisar aqueles pontos que precisam ser melhorados e automaticamente abrir ações preventivas, até porque eu preciso melhorar aquele processo, e tudo que eu tiver que corrigir, registrar nas ações corretivas. Por isso que a norma pede, além das não conformidades, que é algo pontual, e que a partir dali você também pode abrir ações corretivas, ela pede que a partir da auditoria interna e da auditoria externa, você já abra essas ações corretivas e já monte essas ações para o seu processo melhorar. E por último, mas não menos importante, o QSI 10 ele fala sobre instalação e segurança. Então, o que ele quer dizer? A partir do momento que você tem todo esse processo montado, você tem que se preocupar também com todos aqueles que executam esse processo, que são seus funcionários, são seus doadores, são seus pacientes, são seus clientes, voluntários, fornecedores, parceiros. Então, qual é a segurança que você executa dentro da sua instituição para que todas essas pessoas envolvidas estejam seguras? Seguras com relação a todo o processo que ela está envolvida, segura com relação a acidentes de trabalhos. Então, quando a gente fala dos equipamentos de proteção individual, nós estamos dizendo a instituição ela tem que ficar preocupada com relação à utilização desses EPIs para que não tenha acidentes de trabalho. Né? É claro que muitas vezes a gente oferece os EPIs para a instituição, para o funcionário, e ele não utiliza. Nessa auditoria interna, o que eu faço? Eu cobro a importância desse EPI. Por quê? Nós sabemos que se eu tiver uma contaminação, um acidente de trabalho, a instituição ela é corresponsável. Então, como que ela vai se guardar com relação a essa proteção? Na orientação de biossegurança e na cobrança da utilização desses equipamentos de proteção individual. Bom, somando todos esses QSIs, nós vemos muito o nosso processo, né? Então, a gente consegue enxergar como hoje, a gente está falando sobre doação e coleta de sangue. Então, é claro que quando a gente está falando sobre padronizações, eu preciso pensar tanto na área de hemoterapia, que é a área de doação até o momento da transfusão, como no processo de terapia celular, que vem a nossa acreditação também. E aí, nós vamos montar novamente aquele nosso quebra-cabeça, ou seja, eu tenho todos os processos montados, agora eu sei que inicialmente os 4 processos, que é organização, recursos, equipamentos e fornecedores e clientes, são necessários para que eu execute aquele meu processo. Eu vou somar com todos os procedimentos que estão descritos e como ele está sendo registrado, claro que tudo isso com segurança, e automaticamente periodicamente eu vou inspecionar, através das auditorias internas, através das não conformidades e das ações corretivas e preventivas. E é claro que no final a gente sempre tem que se perguntar, hoje, né? Você acredita que você conseguiria fazer todo esse processo com segurança, com qualidade, sem utilizar esses 3 QSIs? Então, é a pergunta que a gente deixa para vocês, porque quando a gente fala sobre gestão da qualidade, a gente acha que é algo complexo. Mas se vocês forem ver, no dia a dia, a gente utiliza sempre esses QSIs e a gente consegue fazer com que a gente tenha sempre um resultado positivo. Bom, para vocês que estão assistindo, só para mostrar quais são os nossos padrões, a BHH, a ABB, então os padrões de banco de sangue e serviço de transfusão, e o de terapia celular. E executamos auditoria nesses 2 padrões. Bom, eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Franklin e ao Dr. Alfredo pela apresentação e fico à disposição de vocês. Obrigada. Renata, muito obrigado pela palestra. Claro, esse assunto é teu, né? Não poderia ter chamado outra pessoa para falar desse assunto. Parabéns. E eu gostei que você chamou a atenção, 4 mulheres no mês da mulher.
mulheres excepcionais. Aliás, a nossa especialidade é dominada pelas mulheres e tem todos esses protocolos de qualidade exatamente porque as mulheres estão envolvidas neles. Vocês são ótimos. Bom, foi excelente, adorei todas as palestras, estamos com uma audiência super alta, foi ótimo. E a gente tem algumas perguntas aqui que eu vou começar fazendo e eu vou alternar com o Franklin para fazer as perguntas que vieram para vocês. Então, a primeira pergunta que veio foi para a Isamara sobre algumas coisas na triagem. A pergunta é da Maír dos Santos e ela pergunta o seguinte: o uso de Ozempic impede a doação de sangue? 1. 2. Paciente diabético tipo 2, sob controle, pode doar sangue? E 3. Leiomiossarcoma uterino, com paciente esterectomizada, mas sem uso de quimioterapia, pode doar sangue? Então, Isamara, é uma pergunta tripla aí para você. Se você puder ser objetivo e pontual, eu te agradeço. Em relação ao Ozempic, nós não restringimos nem Saxenda, nem o medicamento para diabetes, que também é tipo Saxenda, eu não me lembro como é o nome dele comercial, mas não impedem a doação. Nós fazemos uma consulta, primeiro, em relação às drogas novas que ocorrem aí, né, que aparecem, e temos também nesse comitê consultivo do Reino Unido, que é bem utilizado também. Diabetes, a única coisa que a gente tem é avaliar se ele já fez uso de insulina, e dependendo da época, e porque acaba tendo uma complicação mais grave em relação àquelas pessoas em que fizeram uso da insulina, que aí não vão poder fazer a doação de sangue por complicações outras que ele tem. E a terceira, eu não me lembro o que você falou, doutor Alfredo. Leiomiossarcoma uterino, paciente esterectomizada por leiomiossarcoma uterino, mas que não precisou fazer quimioterapia, só foi a remoção do útero. Essa pessoa pode doar? Ou seja, ela teve um câncer, mesmo sem quimioterapia, ela pode doar? O que nós utilizamos o que está descrito na portaria de consolidação, é que o único câncer que pode doar seria o basocelular de pele e o de colo de útero. Se eles não fizeram quimioterapia, aí a conduta aí é diferente. Mas é isso que a gente preconiza no nosso serviço. Perfeito, obrigado. É isso mesmo, né? Na verdade, o carcinoma in situ e o basocelular, que são dois cânceres não invasivos, que permite doar. Qualquer outro tipo de câncer, e aí inclui o leiomiossarcoma, a doadora não deve doar, independente de ter feito quimioterapia ou não. Isso. A gente tem a triagem clínica como, né, um dos locais onde tem muitas dúvidas, porque todo dia surgem medicações novas, vacinas novas. Então, nós temos uma segunda pergunta também para a nossa querida Isamara Flores, né? É a pergunta enviada pela participante Daiane Silva, da boa noite, né? E pergunta se o doador que faz medicamento da classe farmacológica anticonvulsivante para tratamento da enxaqueca e não por crise epilética, nesse caso, ele pode doar? Ou precisa aguardar o prazo, mesmo que a doença de base libere a doação? Aí a gente vai prestar atenção, porque muitas das orientações que nós temos, uma coisa em relação a droga circulante, né, no organismo, e viver a vida média, coisa e tal. E a outra coisa em relação à doença de base. O anticonvulsivante que é utilizado para outros fins, normalmente acabam sendo liberados após a avaliação médica. A gente faz questão que passe também por avaliação médica, principalmente medicamentos que são utilizados por outros fins. Tem uma pergunta agora para Marcela. Marcela, a pergunta veio da Marci Kitamura. Vocês adotam a coleta de um volume menor? Ponto. A pergunta, né, para a doutora Marcela, né,
se vocês adotam a coleta de um volume menor nas primeiras doações ou quando observam a ansiedade do candidato à doação, vocês tenham cuidado com candidatos à doação que vão ao serviço de moto ou vão viajar logo após a doação? Nós coletamos normal, a gente não coleta menor quantidade, tá? A não ser que a gente segue exatamente a portaria, o 8 ml ou 9 ml, a não ser que tenha menor peso. Então, para essa primeira doação, volume normal. Sim, a gente tem um cuidado, sim, com as pessoas que utilizam moto e a gente pede a permanência nela no serviço um tempo prolongado maior do que 15 minutos, que é o que a gente preconiza aqui para os outros doadores. E a gente pede para que a pessoa que está trazendo os candidatos à doação de sangue, por exemplo, numa van, no micro-ônibus, dirigindo, ela não faz a doação naquele dia. Tá? A gente não recomenda que ela doe naquele momento, naquele dia. Tá? Então, é isso que a gente faz, Marci. Conheça a Marci, um abraço. Eu queria aproveitar a pergunta, né, da Marci, assim, o que é que vocês usam como estratégia para que o doador permaneça logo após a doação? Todo mundo hoje com a vida corrida, quero sair logo, quero para minha casa, quero ir às vezes para o meu trabalho, né? O que vocês usam de estratégia para deixar o doador mais tempo na instituição, né, para que ele possa ser melhor observado após a doação? Para a Marcela mesmo. Doutor, é muito complicado, porque, como o senhor disse, a maior parte deles querem pegar o lanche e sair correndo, né? Tem duas coisas que a gente tem feito, que é a orientação na triagem clínica, né, para consumir o lanche na cantina aqui, na lanchonete. E uma coisa muito simples que a gente fez, que eu acredito que tem até em a maioria dos hemocentros, sabe aquela Tostex que a gente faz em casa? Então, ele mesmo aquece o lanche dele na Tostex. Aí demora já alguns minutinhos, né? Então ele já fica ali um pouquinho mais, tem um cheirinho de lanche gostoso, sabe? Então isso aí é uma coisa muito simples, barata, e que ele acaba ficando. Mas a recomendação, a conversa ali na triagem clínica, acho que é o que fortalece. Doutor Alfredo? Bom, tinha travado, acho que voltou. Eu acho que esse assunto é importante ter falado, viu, Franklin? Porque a gente sabe que esse indivíduo sai correndo e chega na esquina e ele desmaia. Ele chega no metrô e ele cai. E aí ele não deu 15, 20 minutos da doação, ele já saiu e acaba tendo efeito colateral fora. Então, reter ele nesses momentos é extremamente importante. E aí eu emendo com uma coisa que eu queria perguntar para a Ana Paula, que é o seguinte: Ana Paula, eu me preocupo muito em tentar fazer uma busca ativa dos efeitos adversos da doação pós-doação. Quer dizer, 15, 20, 30 minutos depois daqueles que já saíram, até 24 horas depois, às vezes a coisa pode acontecer depois, ou ele fica até mais cansado, com algum efeito indesejável. E a gente não tem essa busca ativa. A verdade é que a gente tem a gente acaba tendo registro disso de forma passiva. Quando ele tem alguma coisa importante, ele acaba voltando e nos relatando. Mas isso deve ser a minoria do que acontece real. O que você acha disso? Eu estou tentando montar um projetinho de pesquisa para fazer exatamente isso. Fazer uma busca ativa dos efeitos adversos do doador nas primeiras 24 horas dele, depois que ele saiu da instituição. O que você acha disso, Ana Paula? Eu acho bem interessante sua ideia, doutor Alfredo, porque realmente eu concordo com o senhor que provavelmente esses dados que a gente tem são subnotificados. A gente vê só o que acontece de fato ali enquanto o doador está lá na sala do lanche, mas é frequente, como os outros colegas comentaram, que ele tem interesse em sair de lá o mais rápido possível. E às vezes até a pressa de sair do serviço acaba favorecendo a ocorrência dessas reações adversas. E também a gente sabe que é subnotificado, porque às vezes o doador volta e ele fala que passou mal da doação anterior, enfim. Acho que é interessante a gente, de fato, monitorar ativamente essas reações adversas. O cuidado que a gente tem hoje é que, nos pacientes que de fato têm uma lipotímia, uma vasovagal, mesmo que discreta, a gente registra, e para esses que têm essa reação adversa em loco, a gente acaba ligando depois para ver como foi a recuperação, como eles ficaram, mas é só 24 horas depois. Agora, estender isso para todos certamente seria interessante, porque acho que seria uma maneira mais fidedigna da gente ter dados mais
assertivos sobre essa ocorrência de reações adversas, né? Principalmente, talvez, nas doadoras, nos doadores que têm fator de risco para ter vaso vagal, Claro, né? claro, Legal. claro. Agora, um assunto importantíssimo que você trouxe foi a questão da ferropenia, né? Sim, Bom, a gente sabe hoje tantas discussões têm sido feitas, especialmente na mulher em idade menstrual, que é mais sujeita a fazer ferropenia e até evoluir para anemia. sim, E aí a gente vê tanta discussão, administrar ferro profilático nessas doadoras, ou até mesmo fazer ferritina nas doadoras, quer dizer, alguns serviços até sugerem isso. Essa é uma sim, questão extremamente importante, porque eu acho que a gente perde, primeiro, a gente induz anemia em doadoras do sexo feminino, eu não tenho dúvida. Dois, a gente perde essas doadoras, porque ela passa, muitas vezes, a ter sintomas inespecíficos de um cansaço, sim, que acaba motivando de não ir doar sangue. Então a gente sim, perde essa doadora. E de qualquer jeito, foi uma coisa iatrogênica que associou com a menstruação, ou com a gravidez, com a lactação, mas a doação de sangue foi um fator adicional para a história. Então a gente lê muito essas discussões, introduzir ferro profilático, fazer ferritina, espaçar mais as doações das mulheres, quer dizer, medidas para isso. Eu acho que esse assunto que você trouxe é um assunto extremamente importante e que a gente deve discutir muito isso, estudar muito isso para tentar minimizar esses riscos para a mulher. E sim, aproveitando, doutor Alfredo, outros, desculpa, Ana Paula, imagina, aproveitando, imagina. a Maria do Socorro pede para a senhora, né, falar sobre o percentual de inaptidão por hemoglobina baixa, que ela não conseguiu ver no gráfico aí de vocês, se a senhora consegue dizer para a Maria do Socorro. Eu posso trazer esse dado exato que eu coloquei de fato só os números absolutos, eu não coloquei o percentual mesmo, mas posso mandar para ela. Tá ótimo. Perfeito. Mas então, é isso. Eu acho que a anemia, né, é uma preocupação de todos nós. A gente precisa Sim, pensar nisso, doador. acho que é um dado importante. Talvez esses novos trabalhos tragam a resposta. O que que é mais eficaz? Será que a gente já começa a monitorar a ferritina? Não sei se para todos, talvez não seja viável nem custo efetivo para a nossa realidade, mas talvez para aquelas que têm fatores de risco, né? Claro, Para claro. A mulheres, ferropenia. jovens, a ferropenia. E vocês fazem lá no Einstein, aí eu estendo a pergunta também para o Franklin no Ceará, para a Marcela, vocês fazem triagem de anemia com hemoglobinômetro não invasivo ou fazem com teste invasivo, quer dizer, com pulsão digital? Doutora Ana Paula, por favor, primeiro. A gente faz com teste de punção digital, não fazemos com não invasivo. Tá. A gente, lá, aqui no Ceará, a gente usa o hemoglobinômetro não invasivo, né, por comprimento de onda. Em Ribeirão? Não invasivo. Nós também usamos não invasivos, mas fica uma dúvida, né? Qual é a sensibilidade mesmo desse método para detectar a mulher com nível de hemoglobina baixo? Quer dizer, não estou dizendo a mulher com nível de hemoglobina de 9, mas aquela que está no subnormal, o quanto que Sim, esse teste é fidedigno para fazer uma boa triagem disso. Fica essa dúvida. Claro, é infinitamente melhor para o doador, é infinitamente melhor para o banco de sangue, mas eu fico com essa dúvida, a gente sempre valida, encontra algumas discrepâncias sempre e fica nessa dúvida. Então, acho que fica aí a questão para isso, se a gente já tem mais este fator adicional para causar anemia nas doadoras, fica mais ainda a discussão. Será que a gente vai fazer alguma profilaxia? Será que a gente deveria, pelo menos para aquela mulher que deu 3, 4 vezes, fazer uma ferritina, se ela tiver na idade menstrual? Enfim, associar alguma coisa, adicionar alguma coisa ao que a gente faz hoje, para tentar evitar essa situação. Muito importante isso daí, eu acho. Doutor Alfredo, nós temos várias perguntas também aqui ainda no nosso chat, né? Tem a pergunta do participante Luiz Rodrigo. Ele gostaria de saber quais os impactos das vacinas quanto ao receptor e na sorologia. Eu acho que é para Isamara. Impacto das vacinas na sorologia. Quanto ao receptor e na sorologia. Não sei se nós teríamos uma resposta para isso. Na realidade, nós não questionamos se ele tomou vacina, está vacinado ou não. Né? Eu não sei te dizer isso porque não é assunto abordado.
tipo, o que eu entendi é a diferença entre um doador que é vacinado e um outro não vacinado. Não, Isamara, eu vou ajudar na pergunta e vou ajudá-la na resposta. A pergunta é se uma vacina recente pode alterar o resultado sorológico. Ah, Quer dizer, o indivíduo teve uma resposta imune pela vacina e se isso pode comprometer o teste sorológico. Então, eu já respondo, Luiz, não, via de regra, não. Pelo menos não para as doenças que são triadas aqui no banco de sangue. Então, não teria porquê. E se há impacto da vacina para o receptor, sim há, se ela é de vírus vivo atenuado. Foi exatamente o que a Isamara falou. Se ele é de vírus vivo atenuado e a gente infunde isso no receptor, a gente pode causar doença nesse receptor. A vacina que é de recombinância, não, mas a de vírus vivo atenuado, sim. Por isso, o intervalo de 4 semanas para que ele possa doar. Desculpa, Isamara, eu fui te ajudar. Não tinha entendido, porque, assim, na realidade, é por isso que a gente tem esse prazo dos tipos de vacina para poder fazer a doação de sangue. E aí seria até incoerente se houvesse alguma interferência na sorologia ou qualquer outra. Tá. Tem uma pergunta aqui interessante de Grazilei. O uso de testosterona em gel impede a doação? São perguntas difíceis hoje em dia, né? São muitas. Hoje em dia, a forma de administrar testosterona é muito grande. Eu acho que. Na realidade, ela tem uma boa absorção. Se você seguir a portaria, ela tem uma absorção importante, porque as mulheres acabam utilizando muito, né, o em gel, e isso acaba sendo descrito, mas aqui, para nós, não impede a doação. Não vivimos consequências maiores em relação a isso. Eu acho assim, a minha visão da testosterona é que a gente tem que ter muito bom senso nessa história, né? É uso medicinal, é uso médico, foi administrado por um médico, há uma receita, há um acompanhamento médico. São situações muito diferentes da pessoa utilizar de forma espontânea, que a gente não sabe muito bem por quê, e que muitas vezes acaba usando uma dose muito adicional, que aí sim pode ter efeito adverso para ele e até para quem vai receber. Quando é feita sob sob orientação de um médico, normalmente a dose é boa, a dose é corrigida, e isto não vai trazer malefício para eles. Então, eu acho que a gente deve incluir testosterona num grupo desses. Quer dizer, ele está tomando, sob orientação médica, sob cuidados médicos, até reposição. Tem muitos homens hoje que recebem reposição de testosterona, mas é com critério. O médico quantifica a testosterona, quantifica depois da reposição, a gente sabe que está havendo um controle. Eu acho que esse o ponto, é o bom senso na triagem, não discriminar testosterona sim, testosterona não. Acho que hoje a gente tem que conversar muito sobre isso, porque há uma gama muito grande de utilizações. Não sei se todos concordam com isso. Cada vez mais a gente está tendo essas situações, e a gente vê muito na triagem de doadores a utilização desses hormônios. E principalmente em relação aos transexuais também, que estão fazendo a mudança de sexo e a reposição. Na realidade, a gente acha que é um nível seguro, porque ele está fazendo uma complementação, né? Ou para colocar em níveis fisiológicos. Então, por isso até que a gente acha que não teria nenhum problema. Mas isso precisa ser melhor discutido, porque a nossa portaria não fala ainda em relação a isso. Vamos ver como que vai ser a próxima publicação. Franklin, você quer fazer mais alguma pergunta dessas que nós temos aqui? A gente não vai conseguir fazer todas, pelo que eu estou vendo, né? Mas aí as pessoas encaminham para os e-mails. Você quer escolher mais uma para fazer, Franklin? Eu queria fazer um comentário, doutor Alfredo, e uma pergunta para Marcela. Em relação a grupos específicos, né, sanguíneos, né, é importante o acolhimento ao doador, é importante esse incentivo à doação de repetição, mas a gente tem, no geral, nas transfusões, né, a maior utilização dos grupos O, tanto positivo como negativo, né, como fazer com que esses doadores doem mais, porque estatisticamente, né, assim, você tem
uma percentagem de doações desses grupos menor do que eles são utilizados na transfusão. Então são sempre grupos que sempre preocupam quem está trabalhando com hemoterapia de estar fornecendo para os pacientes que precisam desses grupos sanguíneos. Se tem algum programa específico para esses grupos RH negativo, né, de algum grupo sanguíneo específico? Vou falar o marketing, tá? O marketing que nós fazemos, assim, com a doação de sangue é para todos os grupos sanguíneos. A gente sempre teve muito receio de fazer, assim, uma propaganda, assim, para doação de sangue para um certo grupo e causar, né, um constrangimento com os demais. Não é isso que eu tenho visto, assim, em alguns artigos publicados e, assim, até nos sites de alguns bancos de sangue internacionais, que eu vejo que eles fazem mesmo, bem direcionados para certos grupos. Então, eu não sei se isso é um medo nosso, assim, do brasileiro, sabe, que nós somos um povo talvez mais acolhedor, mas aqui no Hemocentro a gente tem um receio de fazer direcionado. O que a gente tem trabalhado muito, doutor, aqui com esses grupos é a doação de hemácia por aférese. Então, a gente tem tentado esses doadores, assim, que a gente chama de sangue raro, ou um fenótipo mais raro, na verdade, de trazer para a aférese, até com programas, por exemplo, dos pacientes que fazem a eritrocitaférese. Eles já têm doadores selecionados para eles. Então, a gente faz na hemácia, a coleta por hemácia por aférese. Para os outros pacientes que a gente vê que tem um fenótipo mais raro, assim, também a gente tem coletado bolsa quádrupla. Então, ou esses grupos, nem é fenótipo, mas os grupos, por exemplo, O negativo, A negativo, O positivo, a gente tem coletado bolsa quádrupla para poder ter um pouquinho mais aí de validade desse hemocomponente. Acho que é basicamente isso, sim, fazendo com que a legislação nos permita, né? Ótimo, obrigado, viu, Marcelo? Isso mesmo. Bom, gente, olha, são praticamente 8 horas, falta 1 minuto. Não dá para a gente fazer mais perguntas, como eu falei desde o início, a gente respeita muito o horário. Eu peço encarecidamente para as pessoas que encaminharam perguntas e não foram respondidas, para encaminhar para os e-mails dos palestrantes, que eles vão responder diretamente para vocês, e peço desculpas por não ter dado tempo para fazer todas as perguntas. Bom, de qualquer jeito, eu agradeço imensamente a participação de todos. Franklin, obrigado por participar comigo, moderando esse webinar. Marcela, Ana Paula, Isamara e Renata, muito obrigado, foi ótima a palestra de vocês. Doação de sangue é um tema interessantíssimo. Pela quantidade de perguntas, eu já percebi que a gente deve repetir esse webinar em breve. Faremos isso. Obrigado por terem disposto do tempo de vocês e da excelente palestra que vocês fizeram. Quero agradecer a participação de todo mundo que está conosco hoje. Nós tivemos mais de quase 400 participações, quer dizer, são 400 pessoas conectadas, isso pode significar 600, 700 pessoas assistindo o nosso webinar, ou seja, foi um sucesso. Obrigado a todos por ficar conosco até às 20 horas. Agradecer sempre a Kelly, a Alessandra e a Renata, que estão nos bastidores desse webinar. Enquanto a gente está aqui falando, elas fizeram muita coisa para isso poder acontecer. Obrigado, meninas, vocês são sempre eficazes e eficientes. E eu convido a todos para acessar o canal da BHH no YouTube para rever esses e outros webinários, seguir a BHH e o programa Um Só Sangue nas mídias sociais. Nosso próximo webinar será dia 15 de abril de 2025, com o tema processamento e armazenamento. Em nome da diretoria da BHH, novamente agradeço a todos e obrigado, boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos.